certamente, o nosso trabalho será alvo de avaliação com base na BNCC. Então, é preciso que não esqueçamos que ela é a orientadora do trabalho, mas ela não é o currículo da escola. Ela é a orientadora do currículo da escola. Quem define o currículo final da minha escola, da escola onde eu trabalho? Nós, professores. Professores daquela escola, certo? E claro, né, na sessão de hoje algumas críticas foram apresentadas ao documento, óbvio, né, porque eu não posso fazer uma análise de um documento e não apresentar pontos positivos e pontos negativos. Então é nesse sentido que eu venho aqui contextualizar as críticas, porque foi, né, um dos objetivos da nossa sessão, fazermos uma análise, né, considerando a trajetória de construção desse documento. Por isso que eu tive que elencar aspectos positivos e aspectos negativos. Agora, como é que eu, cursista, né, eu posso amadurecer essa análise, posso avançar, posso ter mais elementos para construir a minha própria análise, certo? E aí nós trazemos para vocês, aí nesses slides finais, algumas sugestões, muitas, na verdade, sugestões com foco específico em cada área que está presente na base, para que vocês tenham contato e amadureçam as reflexões, a análise, certo? Sobre a base. E aí nós trazemos perspectivas de sujeitos que estão em lugares diferentes no que diz respeito à produção do currículo. Então, tanto daqueles que são críticos, né, no sentido de apresentar muitos aspectos negativos, ao lado dos positivos sobre a base, quanto aquele outro lado, né, outra visão da base, que é fruto daqueles grupos que participaram da construção dessa terceira versão da base, certo? Então, visões diferentes para que vocês tenham contato aí com mais elementos para poderem construir a própria análise sobre a base. Então, trazemos isso com base em áreas. Então, aí a gente tem no 54, por exemplo, sugestões sobre as linguagens. Foco aí na língua portuguesa, por exemplo. E aí vocês vão perceber, né, que continua na BNCC um diálogo com aquilo que é proposto com os PCN, com as diretrizes curriculares também, certo? A atenção ao uso social da língua, a contextualização, as práticas de leitura escrita, gênero discursivo, né? São aspectos e conceitos já conhecidos e já trabalhados nas escolas. E isso associado, né, a novos gêneros textuais associados ao desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação, que passam, né, a ser incorporado. Né, o letramento midiático, que passa a ser incorporado às competências, por exemplo, da língua portuguesa. Então, os gêneros multimodais, o que requer o desenvolvimento de novas habilidades, como acessar, analisar, avaliar e criar conteúdos da internet. Isso é bom, né? Porque nos aponta, por exemplo, a necessidade de combate às fake news. E aprendemos isso na escola, via língua portuguesa. Então, aí nós temos, né, uma série de links que ficam aí como sugestões para vocês, trazendo tanto depoimentos de professores que já realizaram projeto nas escolas, quanto, né, de profissionais que são ligados a algum sistema de ensino, né, e ao próprio movimento pela Base Nacional Comum. Então, são indicações para os professores de língua portuguesa se quiserem se apropriar um pouco mais aí do que diz respeito a essa área específica. Avançando, nós temos arte, né, BNCC e arte, nós temos aí mais algumas indicações, sobretudo a apresentação de projetos. Nós colocamos aí algumas sugestões de projetos fruto do chamado Prêmio Arte na Escola Cidadã. É um prêmio muito legal, vocês podem entrar inclusive nesse site, no site do prêmio, e ter contato com muitos outros projetos. Nós selecionamos alguns, só alguns, acho que 2 ou 3, tá, como sugestões. Lá no site tem muito mais. Então vocês têm aí, por exemplo, o intitulado Nós Afros, né, o projeto da professora Marilene Gonçalves, que vocês vão ter, nós colocamos inclusive aí do lado o tempo do vídeo. Então são vídeos curtos, e que vocês podem ter por meio deles contato com a experiência, né, planejada e analisada pelas professoras. Então, vocês têm como, né, ter contato com professores que já executaram experiências bem-sucedidas na área e relacionar com aquilo que vocês já fazem na escola e, ao mesmo tempo, relacionar também
com que a base sinaliza. Então, precisamos ter contato com boas experiências, que são, além de boas, muito bem explicadas, que é o caso, né, da produção desses vídeos, sugeridos aí para que vocês repensem a própria prática, para não se perder em meio à base. Em termos ainda de linguagens, né, acho que a gente pode avançar mais, em termos de educação física, que está pela BNCC no campo das linguagens. Então, nós trazemos também para vocês experiências também em relação à educação física que mostram, né, o quanto importante é a educação física. O quanto importante é esse trabalho para o desenvolvimento do sujeito e para que os profissionais façam cada vez mais um melhor trabalho, né, é importante que os profissionais retomem o espaço, né, o seu devido espaço na educação básica, e para isso eles precisam desenvolver cada vez mais um bom trabalho. Então, vocês têm aí algumas sugestões do movimento pela base. Nós temos experiências de um colégio, né, privado, com experiências bem-sucedidas, inclusive relacionando ao contexto inclusivo. E temos uma entrevista, que é um vídeo mais longo aí do canal Futura, que também é muito bom, muito esclarecedor, né, o trabalho para os profissionais da educação física. E língua inglesa, né, que também está no campo das linguagens e direcionado só para, né, a partir dos anos finais do ensino fundamental. Aí tem aí algumas sugestões, lembrem, são sugestões apenas, certo? Da língua inglesa, que agora é a língua que impera, né, na BNCC, não mais a língua espanhola ou outra língua.